gente está começando hoje o nosso curso, né, que a gente chama de curso, que é dado aos soluços. Está terminando aos soluços. De vez em quando a gente faz uma aula, agora a gente está indo numa sistemática um pouquinho mais regular. Então a gente terminou, só para finalizar aqui, só para finalizar a aula passada, a aula 23. A gente tinha a equação massiva carregada, acoplada ao campo de gauge, com o acoplamento que a gente viu que é o momento de dipolo magnético, acoplamento não mínimo do ponto de vista eletromagnético, mas mínimo do ponto de vista não abeliano. Construímos então a corrente, que teve essa forma aqui. Então essa corrente aqui veio diretamente do lagrangiano, né, fazendo, a corrente é a variação do lagrangiano em relação ao campo de gauge. Então tá lá. Obtivemos essa corrente e conseguimos escrever a contribuição desse termo aqui de dipolo através dessa contribuição aqui, né? Então a gente tirou a corrente e aqui a gente agora escreveu essa corrente de uma outra forma. Aqui, nesse estágio aqui, as derivadas que estão aqui são as derivadas covariantes. O que nós fizemos? Nós tiramos da derivada covariante a parte livre e a parte com interação. Então, aqui, esse W til mini, como nós já tínhamos falado na aula anterior, é o field strength construído com a derivada usual. Quer dizer, aqui é como se fosse campo livre, é a parte livre, aqui é a parte que vem com o campo de gauge. Quer dizer, é a interferência do campo de gauge na própria corrente. E aqui é o termo que vem aqui do dipolo, da contribuição de dipolo magnético, que nós introduzimos propositalmente, reescrevemos esse termo, colocando aqui a corrente de X, né? Então, foi essa forma aqui é derivante dessa forma aqui, simplesmente substituindo essas derivadas covariantes que estão presentes aqui. Tá legal? Então, só para lembrar isso. Aí nós fizemos no final da aula, a gente fez uma iteração. A gente falou, no caso livre, nós tínhamos mostrado, no caso livre, sem interação eletromagnética, portanto, sem esse F mini e sem as derivadas covariantes, nós tínhamos visto que o campo vetorial satisfaz a essa condição que é chamada condição subsidiária, né? Então é a condição subsidiária no caso livre. Condição subsidiária no caso livre. Então vamos fazer uma manipulação aqui agora, vamos fazer um parêntese aqui, tomando só o caso livre. Vamos fazer só como aquecimento, né? Vamos abrir aqui um parêntese, tá? Vai ser, é só para efeito, né? Vamos dizer assim, para efeito de compreensão. Livre e reescrever a corrente levando em conta a condição subsidiária. Estou fazendo isso aqui como um ponto assim, é quase que um aquecimento. Depois nós vamos olhar, fazer a mesma coisa com a corrente completa, presente, com a interação presente. Mas por enquanto a gente está só para efeito de perceber o que fazer e ter assim, uma espécie de um treinamentozinho mais rápido. Vamos retomar o caso livre, porque essa expressão da corrente aqui, ela não leva em conta as equações de campo do dado. Essa corrente aqui, ela saiu diretamente do lagrangiano, fazendo a variação em relação ao campo de gauge. Então essa corrente aqui não pressupõe nenhuma informação sobre a equação de campo do W, ou seja, o W nessa expressão aqui está off-shell, ele não está on-shell.
nós não usamos nessa expressão da corrente a informação sobre a equação de campo do dado. Usamos isso aqui, vem diretamente do Lagrangiano. Agora, retomando o caso livre, nós temos essa condição aqui. Nós já tínhamos visto na aula passada. Se esse termo é zero, e se aqui o que eu tenho é a derivada usual, eu tiro a quadra divergência aqui, tiro a quadra divergência aqui é antissimétrico, aqui é antissimétrico, né? Então, aqui é simétrico, dá zero, então fica dI WI igual a zero. Caso livre, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, vamos retomar a corrente livre. A corrente livre é essa aqui. Não tem esse termo e não tem esse termo. Não tem aqui o F. Então, tá, então esses termos aqui, não tem o E, não tem essa constante de acoplamento, não tem esse não tem esse termo aqui. E aqui tem F, então esse termo aqui, apesar do A, do potencial de gauge não estar presente, ele é fruto da interação, ele depende aqui do campo. Então a corrente livre é só a primeira linha. Então vamos retomar aqui a corrente eletromagnética, né? O Jμ livre. Vamos colocar assim, Jμ livre. Então ele é W está, vou botar assim. W está. W2I W está. Aqui menos WI W2 está. Então essa é a corrente livre. Tá legal. E aí, vamos fazer a seguinte manipulação. Vamos abrir. Bom, vamos pensar o seguinte, esse termo aqui é sempre o conjugado complexo desse. Então vamos trabalhar só com o primeiro termo, usando o segundo, acrescentando o conjugado complexo. Então vamos trabalhar esse primeiro termo assim, menos I, W está. Então aqui nós vamos ter DI, WI, menos DI, WI. Esse termo aqui e mais esse termo aqui. Então, esse termo que vem aqui é mais o conjugado complexo no primeiro. Então, não vamos nem trabalhar aí, certo? Esse aqui é menos I é aquele, esse aqui vai ser mais I é aquele e o conjugado. Tá? Vamos fazer a seguinte manipulação aqui nesse termo. Vamos escrever esse termo assim, menos I é aquele. Vamos colocar essa derivada aqui atuando nesse produto. Vai ficar assim, ó, DI do WI está WI. Então eu trouxe essa derivada aqui para dentro, mas claro que eu vou gerar esse termo aqui estranho. Então eu tenho que compensar acrescentando aqui mais I é que DI WI está WI. Certo? Então, esse primeiro termo aqui eu coloquei esse produto aqui sob a forma de uma derivada do produto e depois subtraí esse termo aqui. E vou fazer a mesma coisa nesse termo aqui. Esse termo aqui é mais I é que. E aí aqui a gente vai ter a derivada DI WI está WI. Mais isso aqui. Então eu gerei esse termo aqui. Mas aí eu preciso, essa derivada DI, opa, está atuando, é isso mesmo, né? É esse termo. Essa derivada DI está atuando. Agora eu preciso descontar esse termo aqui. Então, menos I é DI WI está WI. Vai ser isso, certo? Acho que não erramos em nada, não. Então, aqui a derivada do produto, mais esse aqui é mais, e aí eu subtraio agora a derivada desse aqui. Só que pela condição subsidiária, esse termo aqui é zero. Mais complexo conjugado. Oi? Ah, estou esquecendo aqui. Mais. Esqueci isso aqui, não. Mais conjugado complexo aqui. Então, esse termo aqui é zero. Pela condição subsidiária. Lá em cima. Então a gente está colocando essa.
Eu vou aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, no caso livre, nós estamos reescrevendo essa corrente. O que mais que a gente pode fazer aqui? Então, a gente pode escrever essa corrente assim. Esse termo aqui, tá? Aqui é o DI estar, tá certo? Aqui, tá legal. Então, esse termo aqui é DI, esse termo aqui é DI, tá certo? Então, vamos ver se a gente consegue isso, fazer mais alguma coisa. Então, esse termo aqui, tá? Não tem antes esse termo aqui fica bom. Isso aqui tem uma informação para nós, está aparecendo uma densidade, tá certo? Deixa eu ver aqui se a gente pode estudar mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui, esse DI está voando aqui. Acho que basicamente esse termo aqui, tá? Não tem nenhuma propriedade que eu tenho que usar de simetria ou de antissimetria, né? O que esse termo aqui estaria dizendo para nós? Acho que, deixa eu ver, a gente não tem basicamente, acho que mais nada. Então, quer dizer, colocar a corrente dessa forma, o que a gente está ganhando aqui? Vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu só reescrever. Vamos aproveitar. Não precisa. Eu acho que não tem mais essa simplificação. Bom, vamos pegar, só para fazer o seguinte. Vamos jogar o conjugado complexo, aí pode ser que alguns termos se juntem e vamos fazer o seguinte. A nossa corrente J livre, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar cada termo e acrescentar o seu conjugado complexo. Então vamos ter esse termo aqui. Menos I aqui. E aí aqui vamos ter DI. Então, quando eu jogar o conjugado complexo desse termo, basicamente vai aparecer mais I aqui, DI da mesma coisa. Certo? Quando eu jogar o conjugado complexo dele, vai aparecer mais I, Q, DI. Aí vai aparecer WI estar. Que é a mesma coisa. Então, ao jogar o conjugado complexo, esse termo se cancela. Tá? Vem mais, esse aqui é menos. Né? Eu tenho que jogar mesmo o conjugado complexo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse primeiro termo se cancelou. Claro, se cancelou depois que nós jogamos o conjugado complexo. Agora, vamos pegar esse termo. Então, esse termo aqui é IQ. DI, WI estar, WI. E aí vamos somar ele com o conjugado complexo. Vai ficar menos DI, WI estar. Esse termo aqui já foi feito junto com o seu conjugado complexo. E depois esse termo aqui. DI, WI estar, WI. E aí, quando eu somar o conjugado complexo dele, vai aparecer menos IEQ DI. Aí vai aparecer WI estar. Certo? Então, vamos botar aqui menos WI estar. Certo? Vou apagar isso aqui, tá? Só jogamos os complexos conjugados. Muito bem. Vou fazer aqui a seguinte coisa. Então, isso, caso livre, tá? Só para a gente remanipular, quer dizer, agora a gente colocou aqui informação da equação de movimento do dado. Essa corrente aqui, vamos dizer assim, é uma corrente on-shell, no sentido do W. Por quê? Porque nós usamos a condição subsidiária. E a condição subsidiária, no fundo, já é uma informação da equação de campo livre. Então, a gente jogou a condição subsidiária
Agora, vamos observar esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui, ver se a gente não pode fazer aquela mesma coisa que nós fizemos. Esse termo aqui dá para a seguinte... vai ser relacionado a esse termo aqui, DI. Vamos colocar assim, de um W capa, vou colocar assim, W capa, vou colocar assim, W capa, está, sigma, vou colocar aqui, nossa matriz, sigma, mi, vamos colocar assim, capa, lambda, W, lambda, vamos ver essa aqui. A gente está com essa própria pequena, não estou dizendo que ainda é igual, estou dizendo o seguinte, se a gente desenvolver esse termo aqui, lembrando que sigma mini, capa lambda, quer dizer, a gente sabe o seguinte, vou botar aqui, sigma mini, capa lambda, né? Vou botar assim, menos i, delta de mi capa, delta de mi lambda, menos blá blá blá. Então, agora, a gente fez o seguinte, a gente tem essa expressão, sigma mini, capa lambda. Isso aqui é menos i, então vamos ter eta mi capa, eta mi lambda, menos delta mi lambda, delta capa mi. Eta mi capa, eta mi lambda. E aí menos eta, aí menos delta de mi lambda, delta de capa mi. Então isso é essa expressão aqui. Se a gente agora insere isso aqui, então vai ter o menos i global, tá certo? Aí vamos por dmi. Aí o primeiro termo, o capa é mi capa, né? Então esse capa, eu vou colocar isso aqui, então esse capa aqui vai subir mi, vai ficar w mi está. Fazendo isso aqui. E aí mi lambda, o lambda vai ficar w mi. E depois o segundo termo vai nos dar o capa vai ficar mi, w mi está, esse termo aqui, e o mi lambda, o lambda vai ficar mi. Então se eu desenvolver, esquece isso aqui, estou desenvolvendo essa expressão usando esse resultado. E a gente está obtendo esse termo aqui e esse termo aqui. Ou seja, isso que eu estou desenvolvendo aqui é menos isso aqui. Quer dizer, menos i, né? Quer dizer, eu posso fazer isso, então vou te botar esse i aqui, multiplicar tudo por menos 1, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Então, esse termo aqui é isso que está aqui, apenas isso aqui, é i vezes dmi, w mi estar, w mi, menos w mi estar. Então, o que eu estou dizendo é que esse termo é i vezes esse termo. Ou seja, esse termo que está aqui, que é isso que está aqui, é menos i vezes, quer dizer, isso aqui é igual a i vezes isso. Então, isso que está aqui é esse cara dividido por i, ou seja, menos i. Então, o que eu estou dizendo aqui, menos i vezes isso aqui, então, se eu multiplicar isso aqui por menos i por i dá 1, é isso que eu estou dizendo. Então, estou fazendo isso aqui, ó. Então, nós estamos dizendo que esse termo que está aqui é menos isso aqui, ó. Isso que está aqui é menos i vezes isso aqui. Por que eu estou colocando isso? Para mostrar que essa expressão aqui, que veio do capa em termos de interação, ela na verdade já está presente no termo livre. A própria configuração do termo livre, a gente pode reescrever esse termo assim. Então, aquele termo, ele vem se juntar a esse termo. Lá é uma interação. Esse termo aqui veio exclusivamente daqui. Mas aqui nós estamos mostrando é que esse pedaço da corrente, que é a corrente livre,
usando a equação livre, ele também traz isso aqui. Então, vamos só reescrever isso aqui agora da seguinte maneira. Então, vou botar aqui. Então, o que a gente fez foi o seguinte, pegamos a equação livre. Então, estamos mostrando que na corrente livre, na corrente da teoria livre, mas usando agora a informação da equação de campo, quer dizer, essa corrente aqui, ela é um shell, no sentido do campo W. Por quê? Porque nós usamos informação da equação. Essa corrente aqui não, ela vem só da simetria de gauge. Eu peguei a ação lagrangiana, não usei a equação de movimento, peguei o lagrangiano e variei em relação a μ. Ganhei a corrente eletromagnética livre. Estou falando da teoria livre, esquece os termos de acoplamento, pegando a teoria livre. E aí eu falei, bom, vamos manipular essa corrente livre. Então pegamos a teoria livre e aí, ao manipular essa corrente livre, nós usamos informação da equação de campo. Aqui não tem informação da equação de campo, mas ao fazer aquele joguinho das derivadas, colocar a derivada e subtrair, a gente acabou usando a equação subsidiária que provém daqui. Então essa esse primeiro termo ali, se você conseguiu. Só trabalhei isso, eu estou esquecendo. Tudo bem, só você isso. voltou para a feminina da mim. Não. Trabalhei, a corrente que nós estamos trabalhando é a corrente livre, por enquanto. Depois nós vamos fazer isso, tudo que eu fiz agora, nós vamos fazer para a corrente completa. Eu só estou fazendo para a corrente livre para a gente ganhar um pouquinho assim assim, pegar um caso mais simples e fazer uma análise mais detalhada. Então essa corrente aqui é a corrente on-shell no sentido do campo d'água. Nós usamos aqui nessa corrente, aqui estamos usando essa condição. dI igual a zero. E isso aqui é a equação de campo. Então, por exemplo, daí eu vou seguir pergunta. Antes daquela equação ali, se eu não tivesse ela, eu não tomaria choque. Qual equação? Aquela primeira ali. Isso. Que ela está levando a carga por uma corrente Isso. aí. Esse fio aí. Essa corrente aqui é uma corrente convectiva. Isso. Então ela não está acendendo essas duas luzes aqui. Né? Certo? Essas duas luzes ela não está acendendo. Isso. Daí, não, mas essa corrente, usando a condição subsidiária, ela se transforma, vamos dizer, numa corrente, não sei se pode chamar de spin. É uma corrente magnética, é a parte do dipolo magnético. Mas como é que se chamaria essa corrente? Eu chamaria, quer dizer, essa corrente aqui, vamos colocar assim, na verdade, essa corrente seria a corrente de magnetização. Porque essa corrente, ela é a derivada disso aqui. Quer dizer, se a gente olhar bem para a expressão, vamos lembrar que da equação de Ampère, rotacional de B igual a μ0J. B rotacional de A. E vamos dizer que a gente escolhe o gauge de divergência de A igual a zero. Então, no caso eletrostático, magnetostático, rotacional de B é menos laplaciano de A, que é μ0J. Então, a gente tira o A, o potencial vetor, ele é menos μ0, 1 sobre laplaciano, atuando em J. No sentido claro, da função de Green. Agora, quem é o campo magnético? B é rotacional de A, vamos colocar assim. Então, quando eu for calcular o campo magnético, eu vou, na verdade, calcular o rotacional dessa corrente. Então, o rotacional, quer dizer, quando eu for calcular o rotacional de B, que é o rotacional de A, o campo magnético, vamos colocar assim, o rotacional é dessa corrente aqui. Então, a corrente, vamos dizer, essa corrente, eu poderia até, vamos dizer, colocar de uma outra forma aqui. Divergência de A igual a zero, e rotacional de A, bom, deixa eu ver se ficaria, eu queria dar uma interpretação. Vamos pensar o seguinte, pensar assim, se a gente pegar um dipolo magnético, que seria uma corrente assim, não inspira, que é o tipo de dipolo magnético, a corrente ela é circular e, claro, o campo magnético ele está fazendo disso. Esse aqui é o campo magnético, seria o campo magnético do dipolo. Então, o potencial, então, isso aqui seria o campo magnético, então o A, ele está, vamos dizer assim, na direção da corrente. O A, ele vai com a corrente. Tá certo.
Então, o momento de dipolo é alguma coisa que é ortogonal, mas o momento de dipolo ele vai na direção do campo magnético, ele seria ligado ao rotacional de J. Então, esse J que está aí, exatamente, né, esse J que está aí, quando eu for calcular o D, que é o rotacional de A, eu, na verdade, vou estar calculando, ó, D igual ao rotacional de A. Se eu trago A para essa expressão, imaginando que isso aqui é uma função de Green, eu vou produzir um rotacional de J. Então, meu B vai ser, basicamente, o rotacional de J e essa função de Green, aqui. Esse rotacional de J é o rotacional de J, ó, é o momento de polo magnético, seria magnetização. Então, essa corrente que está aqui, na verdade, seria ligada, ela teria uma interpretação de magnetização. Essa corrente que está aqui, o rotacional dessa corrente é a magnetização. Então, eu diria que essa corrente aqui, não é uma corrente, no sentido, não deixa de ser uma corrente de spin. Por quê? Porque a magnetização está aqui, ó, que é o spin. É o operador de spin atuando no campo, né? Então, no fundo, isso aqui está aparecendo o quê? O valor médio do spin calculado. Então, isso aqui é um estado, isso aqui é outro estado, e isso aqui é um operador de spin. Então, eu estou tirando, basicamente, o spin médio, é a magnetização. Então, essa corrente, ela está ligada, esse pedaço da corrente está ligado à magnetização, quer dizer, que é justamente a parte de momento magnético, a parte de momento de polo magnético, é isso que eu estou dizendo. Aqui é a corrente, vamos fazer a interpretação, vamos para o espaço dos momentos, que eu acho que vai ficar mais clara a interpretação em termos do que é corrente de carga e movimento convectivo e do que é momento magnético. Vamos só fazer o seguinte, essa expressão que está aqui, nesse quadrado, nesse retângulo, ela é menos I vezes isso. Então, eu já vou trazer ela para cá. Esse I com esse menos I vai dar 1. Então, esse I aqui vai cancelar com esse menos I. E aqui eu vou produzir, então, vou tirar isso aqui e vamos colocar isso aqui dessa forma. Eu acho que fica mais explícito assim. DI, assim. Então, vou reescrever essa corrente assim. DI do WK estar sigma eu posso até botar esse K aqui em cima, estar embaixo, falando lá, colocar assim. Essa corrente entrou aqui, mas é aqui. Tá certo? Então, vocês estão vendo, observando o seguinte, esse termo aqui, ele já está presente no caso livre. Esse termo aqui vem do acoplamento no mínimo. Quando eu juntar tudo, depois nós vamos ver, esse termo aqui deve se juntar com aquele, que é justamente o que vai dar 2. E esse 2 é a razão giromagnética. Então é por isso, quer dizer, esse termo, quando a gente diz que esse termo aqui é importante, porque ele vai dar a razão giromagnética correta, é porque na teoria livre, esse termo não vem daqui. Na teoria livre, esse termo vem da equação de campo, porque nós usamos a condição subsidiária, nós pudemos escrever esse termo. Então, quando eu agora colocar a teoria de interação, eu vou recuperar isso, que vai trazer aquilo. Mas esse termo que foi colocado como acoplamento no mínimo, ele vem juntinho para dar o mesmo sinal, mais é que, mais é que. Então, é isso que vai reconstituir a razão giromagnética G igual a 2. Estou só adiantando, depois eu vou... Só uma pergunta já adiantada. Mas você daí mantém essa relação subsidiária? Não, aí vamos mudar a relação subsidiária, vai mudar completamente, mas não vai atrapalhar isso. Então, aqui a corrente, então, vamos só fazer o seguinte. Então, essa é uma outra expressão. Então, essa expressão aqui é que nós chamaríamos, vamos dizer assim, de decomposição de Gordon no caso vetorial. Porque agora eu tenho uma corrente que tem a mesma estrutura que a corrente, se a gente olhar, a corrente fermiônica, lá da aula número 20, ou da aula 21, não sei, acho que da aula 21, a corrente, se a gente pegar a aula sobre spin meio, pegar a corrente, eu acho que
da aula 20 ou 21, a corrente fermiônica, a gente vai ver que ela tem essa estrutura. O termo convectivo e o termo de momento magnético. Então isso aqui é o equivalente, vamos dizer assim, isso aqui seria a chamada decomposição de Gordon, vamos dizer assim, decomposição de Gordon, do campo do espinho livre. Da mesma forma que nós temos lá a decomposição de Gordon da corrente de Dirac livre, corrente de Dirac livre. Muito bem, vamos só chamar agora, vamos dar uma olhadinha se a gente vai para o espaço dos momentos. Tá? Então, se a gente vai para o espaço dos momentos, vamos fazer uma leitura dessa corrente, J livre. Vamos botar aqui a transformada de Fourier, esse tio aqui é a transformada de Fourier. Vamos dar uma olhada nessa corrente no espaço de Fourier. Então ela vai ficar assim. Ó. A gente sabe que, se a gente fizer a decomposição de Fourier, eu vou botar aqui só a estrutura da corrente, né? Bom, vamos colocar assim. Se a gente vai, pode apagar isso aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos desenvolver esse termo. Se a gente botar aqui, se eu pegar o nosso campo, vamos expandir o nosso campo no espaço dos momentos. Vamos pegar o campo da Uni, a expansão de Fourier dele é D4K, vamos colocar o D4P, vou colocar assim, sobre 2π a quarta, transformada de Fourier do campo. Esse tio agora é transformada de Fourier, a menos IPX. Então essa é a forma de Fourier que nós estamos adotando. Então, se a gente, claro, pegar o campo star, vai aparecer mais. Vamos pegar, então vamos fazer o seguinte, pegar o campo, vamos pegar aqui o campo star. W star, vou botar aqui D4, para não carregar a mesma variável, D4 P', 2π a quarta, W tio Mi star, de P', e P' X. Eu estou colocando P' e P, porque aqui a gente vai estar multiplicando um pelo outro para não ficar a mesma variável saturada. Eu estou integrando em P e no mesmo termo eu estou multiplicando por um integral em P', aí não tem problema. Então, vamos adotar isso aqui. Se eu quiser agora aplicar aquela derivada aqui nesse termo, W' está. Então, vamos dizer que esse termo aqui carrega P', esse aqui carrega P, P', P, P', vamos sempre adotar essa convenção. Primeiro, eu vou sempre pegar o primeiro, uma coordenada com o momento P'. Então a gente vamos ter esses fatores aqui, que eu não vou nem colocar, vamos olhar só a estrutura. E vamos produzir o primeiro termo, só para a gente escrever aqui, vai produzir o Mi é que. Aí vai ter a derivada de Mi do W' star. Vamos chamar isso aqui, então vamos botar assim, W' star. Vamos botar assim, W' star. Vou botar assim, nosso W' star é isso aqui. W' star de X, né? P', tá. Então quando eu pegar a derivada de Mi, eu vou estar derivando e eu vou produzir um I', então eu vou produzir I', Mi. Aí vai aparecer aqui o W e a chamada de Fourier, tá? Do P'. Esse termo aqui. Derivada disso aqui. A derivada, eu estou omitindo a integral e a exponencial. Ou seja, a ação daquela derivada vai ser puxar esse momento aqui para baixo e multiplicar pela transformada de Fourier. E tudo isso aqui vezes o W' de P. É o primeiro termo. Claro, lembrar que tem isso, que tem as exponenciais nos seus lugares. Eu não estou mexendo, estou só manipulando o núcleo aqui. Aí agora vem esse termo aqui, que é menos I, então vem o sinal menos. Aí está, I aqui. Já fatorei o I aqui, então vem menos. Agora, a derivada de Mi atuando no campo W. Então vamos estar fazendo o seguinte, vamos pegar sempre o campo, vamos manter sempre o campo, vou pegar esse termo aqui, vamos reescrever, só para efeito de W' estar na frente, vou botar menos I aqui, fazer assim, menos I aqui, vou botar o W' estar aqui na frente, não tem nada demais, só botar o W' estar aqui. Vou fazer essa convenção de pegar sempre o primeiro termo, que é o estar, que tem momento P'.
E vou botar sempre o segundo termo, que é o W, com o momento T. Então, quando eu pegar o segundo termo, eu vou botar aqui menos I, aqui já botei o menos aqui em evidência, vai ficar então W, Ni, de P' está. Esse termo aqui. Agora, essa derivada vai pegar aqui, vai pegar o W, Ni. Então, ela vai produzir um menos I, então vai produzir um menos I, então vai ficar mais aqui. Ficar mais, certo? Porque essa derivada aqui vai bater nesse campo. Estou fazendo essa conversão. O primeiro campo, vou botar, esse aqui vai carregar sempre o momento P' e esse aqui o momento T. Momento P', momento T. Momento P', momento T. Estou só adotando essa conversão para as transformadas de Fourier. E aí, esse termo aqui, o P' fica quietinho. Mas agora, quando eu derivar o W', eu vou estar derivando, na verdade, esse termo aqui. Então, eu vou produzir um menos I, que aí esse menos, com aquele menos que estava aqui, fica mais, então vai ficar mais I, P', W' de P. Primeiro termo. Então, a gente está vendo o seguinte, eu posso fatorar W' estar de P', W' de P. W' estar de P', W' de P. Então vai ficar esse I aqui, ó, vai sair daqui, que vai cancelar com esse I, dando um fator menos 1. E eu posso, na verdade, manter esse núcleo e botar para fora P' mais P. Então vai ficar menos EQ, vou botar assim, ó, vai ficar menos EQ, P' mais P, Mi. P' mais P, Mi. E aí ficou esse núcleo aqui. Então, no espaço dos momentos, vou apagar isso aqui. No espaço dos momentos, vamos colocar essa nossa corrente aqui, ela é. Vamos colocar essa ficar. Deixa eu ver se eu boto. Vai tentar juntando assim, vamos fazer assim. Vamos ver aqui. Essa expressão aqui é quadrática, né? Mas é uma expressão que depende só de x. Vamos trabalhar então, essa corrente aqui, vamos botar assim. Ela vai ficar com a seguinte forma. Manter integral, então, isso aqui vai ser um fator comum. P4, P', sobre 2π a quarta. P4T, sobre 2π a quarta. Vamos manter esses termos aqui. E aí, essa exponencial vai ficar em comum. É menos IPx, é A, e P' vai ficar aqui exponencial de I, vai dar assim, P' menos P, x. Tá. Então, esse termo aqui, e aí agora que eu produzi. Vou apagar isso aqui. Aqui nós vamos produzir. Então, esse primeiro termo aqui está produzindo para nós, menos EQ, não quero apagar isso aqui não, nem depois eu vou apagar, menos EQ, T' mais T, Mi, e aí aqui, na verdade isso, então eu botei isso aqui em evidência, então cara, WI, transformado de Fourier está P', isso, aí é W, né? Tá. W está de P', W de P. W de P. Isso aqui. Aqui é tudo tio, estou esquecendo dos tio, que é tudo transformado de Fourier, perdão, porque tudo tem tio. Porque na verdade, então, eu botei esse núcleo aqui em evidência, que é o mesmo, e faço P' mais P. Então ficou menos EQ. Depois eu vou melhorar isso aqui, só estou colocando aqui, depois eu vou passar isso aqui a limpo direitinho. Então é esse o primeiro termo. Então a gente está vendo claramente aqui, ó, isso aqui depende exclusivamente do momento. Então é a parte, vamos dizer assim, de movimento da corrente. Agora vamos olhar esse termo aqui. Vamos fazer a transformada de Fourier dele. Então ele vai ficar EQ, tá aqui, Dni. Agora, eu vou estar primeiro multiplicando essa expressão por essa. Depois é que eu vou tirar a derivada.
Então, quando eu multiplicar essa expressão por essa, eu vou ter, na verdade, a exponencial que eu vou estar tirando a derivada, vai ser isso aqui, ó, I P' menos P. Quer dizer, a exponência, quer dizer, quando eu fizer essa multiplicação, a derivada está por fora. Dentro da integral de Fourier, eu vou ter esses dois fatores de onda plana. É elevado a I' menos T. Eu vou tirar a derivada dessa exponencial. Então, eu vou produzir aqui o I, que vem da derivada da exponencial, e vou produzir um P' menos T, índice Mi. Tá tirando a derivada disso aqui. E aí, claro, aqui dentro vai ficar W, kappa, til, moda de Fourier, W kappa til, star de T'. Aí aqui a matriz sigma mi. Posso até fazer o contrário, botar esse mi aqui para baixo, para botar o sigma mi aqui todo em cima. Fazer isso aqui, posso trazer esse mi aqui para baixo e esse mi aqui para cima. Então ficou W castar, telinha, sigma mi, kappa lambda. E aqui vai ficar o dado, transformada de Fourier, til, lambda de P. Então, vou botar esse termo aqui. Então ficou tudo direitinho. Então, essa exponencial fica, né? E aí aqui nós vamos produzir o seguinte, deixa eu apagar isso aqui agora, deixa eu colocar isso aqui bonitinho. Menos aqui. Menos aqui. P' mais P'. É o primeiro termo. E agora o segundo termo produziu para a gente menos, não ficou mais I, P, P' menos P, I, aí vai ter W, til, kappa, star, P', sigma, mi, kappa lambda, W, til, fechando isso aqui. Então ficou lá direitinho. Então a gente está observando o seguinte, que esse núcleo que está aqui é que está fazendo, né, o papel, vou ver aqui, né, então a gente está fazendo o papel para nós, né, essa corrente aqui, ela tem um I, que vai cancelar com esse I, mas vou deixar assim. Então a gente está vendo o seguinte, ó, o que é isso aqui? P' menos P. P' é o momento desse cara, eu posso definir essa grandeza, P' é como se eu tivesse esse cara com momento P, tem esse operador e esse cara tem momento P'. Então a gente pode dizer que P' menos P é o que eu vou chamar de momento transfer. É o que a gente identifica como momento transferido. Ou seja, o momento do campo, quer dizer, o momento linha é P mais Q. Então vamos adotar. Quer dizer, que a gente está trabalhando com P e P'. Eu posso trabalhar com P e P', eu posso trabalhar assim, posso dizer que P' mais P é um P grande e P' menos P é o que? É um momento transfer. Então, é claro, eu posso expressar P pequeno e P' em função de P grande e Q. Então, eu estou só definindo essa grandeza aqui como sendo um momento transferido, chamado momento transfer. Então, aqui a gente pode botar um QI. Não tem nada a ver com esse aqui é carga, desculpa aí a confusão, essa carguinha aqui, isso aqui é a carga do campo, agora isso aqui é o momento transferido, é o momento QI. Então a gente começa a ver o seguinte, que esse termo aqui, que a gente
gente já tinha interpretado na outra aula como um termo de momento magnético, que é daqui que sai o sigma J, daqui que sai o spin, né? Se a gente agora, só para a gente perceber, se a gente acopla essa corrente com um campo eletromagnético, se eu pegar essa corrente J' e acoplar com um campo eletromagnético, não precisa nem olhar isso no espaço dos momentos, eu posso olhar aqui direto. Se eu pegar essa corrente J' e acoplar com um campo eletromagnético, eu vou ter o seguinte, esse termo aqui, DI, ele vai estar assim, ó, WK faz tá, vou pegar esse segundo termo aqui, ó, sigma mini, kappa lambda, W lambda. Tá? Vou fazer isso aqui dentro, não é nem no espaço de espaço das configurações. Vou acoplar isso aqui, o que é a interação eletromagnética? É J' a mi. Se eu acoplar esse termo aqui com o campo eletromagnético, o segundo termo, esse termo aqui, então a interação eletromagnética, isso aqui seria a parte da ação. A interação eletromagnética é integral V4x, J' a mi. Então, quando eu fizer uma integral, botar isso aqui dentro de uma integral, eu posso fazer uma integração por partes. Esse termo aqui pode vir para cá. Claro, com um sinal mesmo, né? Imaginando que isso aqui é um termo de interação. É esse pedaço da corrente interagindo com o campo eletromagnético. Aí simplesmente eu trouxe essa derivada daqui para cá. Esse termo é antissimétrico. Então vai ter que antissimetrizar aqui. Então eu posso botar aqui um fator meio e vou colocar aqui o F mi, que é menos o F mi. Posso botar isso aqui. E aí a gente está vendo o seguinte, ó, esse termo aqui, isso aqui é o campo magnético. Se eu colocar aqui só campo magnético e J, eu vou ter a interação do spin, então isso aqui vai ser WK, a matriz de spin, W, o valor médio do spin, interagindo com B. Isso aqui é a interação de Pauli, é aquele termo mi escalar B. Claro, se o F mi só tiver campo magnético, eu tenho um campo magnético que eu estou submetendo a minha partícula ao campo magnético. Vou fazer a interação dessa corrente com o campo externo. Essa interação aqui, esse termo aqui, está justamente a interação de dipolo magnético. Por isso que a gente interpreta esse termo, né, como dipolo magnético. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui? O que eu estou chamando a atenção é que, então, esse termo aqui é o termo de momento de dipolo magnético. E esse termo aqui é o termo de movimento das cargas. Então, isso aqui, na verdade, isso aqui eu posso dar muito assim, isso aqui está fazendo o papel de uma densidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um campo, contraindo com ele mesmo. Isso aqui faz exatamente o papel, vamos dizer assim, como se fosse um psidade e psi. O senhor passou o linha para cima. É porque não podia ficar os dois embaixo, eu devo ter errado em algum campo, porque um era embaixo e outro em cima. Quando eu coloquei, eu errei. Então, esse termo aqui, ele está ligado, né, a uma densidade. E a densidade é o termo de monopolos. Então, ρ, né, quando a gente está pegando o termo de monopolo, é a densidade. Então, esse termo aqui é o termo que me descreve o monopolo. Monopolo, a carga elétrica, é a carga em movimento. E esse termo aqui é o termo de dipolo magnético, no caso. Dipolo magnético. E aqui é o termo de carga elétrica. Então, esse termo aqui é o termo de monopolo, vou botar assim, monopolo, e a carga elétrica. Ele está dando uma densidade. E a densidade está multiplicada pelo valor da carga. Então, a densidade vezes a carga me dá a carga, quer dizer, me dá a densidade de carga. E a densidade de carga vezes o momento me dá a corrente. Qual é a estrutura da corrente? A estrutura da corrente é ρ vezes V. Então, isso aqui está fazendo o papel de ρ. Densidade do campo, isso aqui é uma densidade vezes a carga. Então, dá uma densidade de carga. E isso aqui está fazendo o papel da velocidade. Então, esse termo aqui é um termo de cargas em movimento. Vamos dizer, a carga de carga. Densidade de carga. Então, esse primeiro termo é a carga em movimento. É o termo, vamos dizer assim, é a corrente convectiva. E aqui é o termo de dipolo. Então, aqui é o termo de
é um momento magnético associado à partícula de espinho. Então, por que eu estou fazendo isso? Só para a gente poder, porque senão quando a gente for fazer essa equação tem muitos termos, fica mais difícil da gente interpretar. Então, eu estou achando que é mais fácil, a gente foi mais fácil de desenvolver a teoria livre, só para ter uma ideia do que a gente vai fazer e depois, agora, a gente jogar, esquecer a teoria livre e fazer, pegar a corrente com interação. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho o meu campo de espinho 1, tenho o campo do fóton, então, tem o termo de polo, o termo no mínimo. Esse termo no mínimo foi colocado na ação. Mas vamos lembrar que mesmo na teoria livre, depois que eu pego a corrente e uso a equação de movimento livre, esse termo de dipolo aparece. Então, o tempo todo o termo de dipolo está presente na corrente. Quando a gente coloca um shelf, se a corrente tiver off-shelf, o termo de dipolo não fica muito claro. Mas na corrente on-shelf, o termo de dipolo fica bem claro. Só isso. Estou chamando aqui de termo de dipolo. Esse termo aqui, esse aqui é o termo de dipolo. Porque ele tem exatamente essa forma. Ó. Esse termo que está aqui, quando a gente tirou a corrente, ele deu isso aqui. E veio daqui. Mas nós estamos dizendo, na teoria livre, mesmo que eu não tivesse isso aqui, sem esse termo, e colocando aqui... Esse termo deu esse ali, mais o outro, né? Hã? Esse deu de baixo, mais o Não, outro. deu tudo isso aqui. Não, o AMI da AMI. Esse deu só esse aqui de baixo. O AMI não está ali? Esse ali veio da derivada do variante que está aqui. Porque esse termo... Ali é da WK, né? Não. O AMI desse aí. O AMI desse aqui sumiu, porque quando eu tiro a equação, quando eu tiro a corrente, o que é a corrente? A corrente é derivar em relação a esse termo. Não vamos olhar para a equação de movimento, não, vamos olhar para a ação. Na ação, aquele termo é mais I, que pela nossa ação de partida F mini, W min star, W min. Na equação de campo aparece esse termo aqui, mas na ação o termo é esse. Quando eu tiro a corrente, o que eu faço? Eu derivo a ação, eu derivo o lagrangiano em relação ao campo AMI. Então, quando eu derivar em relação a AMI, o AMI daqui desaparece. Então, vai ficar esse termo aqui, dmi AMI, por exemplo. Então, quando eu fizer a derivada, aí eu posso integrar por partes. Trago esse dmi para cá. E aqui fica o AMI. E aí, quando eu derivar em relação a AMI, esse termo desaparece. Então, na corrente, esse termo, na equação de movimento... Mas você não é uma equação de movimento? Isso aqui é uma equação de movimento, mas essa equação de movimento veio de onde? De uma ação. Uma ação. Então, esse termo da equação de movimento... Então, esse termo da equação de movimento, ele veio desse termo aqui na ação. Na ação, eu tenho esse termo. Okay. E aí, esse termo da equação de movimento gerou esse termo. Isso. Mas quando eu vou olhar essa corrente, o que eu faço? Eu derivo meu lagrangiano em relação a mim. Então, quando eu derivar esse termo na ação, a corrente eu não estou tirando daqui. A corrente eu não tiro daqui, a corrente eu tiro da ação. Tudo bem. Então, aquela corrente ali foi um mnemônico. Não, essa corrente aqui? Não, essa primeira, que era a equação de movimento. Essa equação, eu só dei a equação de movimento para lembrar que o campo agora... Legal. E daí da ação, você tirou e tirou... Na ação eu tirei a corrente. Então, esse termo aqui na ação, ele gera esse termo na corrente de movimento e gera esse termo na corrente. Ok. Tá? Muito bem. Então, quando eu derivar em relação a AMI, o AMI desaparece. Então, a contribuição desse termo para a corrente é sem o AMI. O AMI que apareceu aqui, olha, ele apareceu porque ele estava contido dentro dessa derivada covariante. Tá certo? Isso aí é daqueles trabalhos de Miyake, quando está... Por exemplo. Certo? Tá legal porque você... Tá bom? Então, o que a gente está dizendo, então a gente vê que esse termo, a informação dele é o termo de momento magnético. Tá? Por isso a gente chama aquele termo é o termo de dipolo magnético. Confunde a gente. É bom parar e perguntar bastante para quem está assistindo de longe não se confundir. Então, quer dizer, também consegue aquele termo. Bom, agora aí tem uma novela disso aí do. Isso. Então, eu fiz a teoria livre. Teoria livre. A Terra Prometida é o G igual a 2. Isso, a Terra Prometida é o G igual a 2. Então, vamos ver depois, na próxima aula. Hoje ainda não tem a entrada em Jericó. As muralhas ainda não caíram.
Então, na próxima aula a gente vai juntar tudo. Agora, o que eu quero fazer agora é só encaminhamento. Então, o que eu fiz hoje, basicamente, foi pegar a corrente livre, do caso de G1, e fazer nela o análogo que a gente faz na decomposição de Gordon, quando estuda a equação de Dirac. Reescrever a corrente usando informação da equação de movimento do campo d'água. Isso foi fundamental para nos trazer esse termo. Então a gente mostra que a corrente on-shell, ela é a parte de convecção, cargas em movimento, e a parte magnética. Então, isso na teoria livre. Perfeito. Na próxima aula... E para pegar esse termo ali não precisou de um shell, né? Precisou. Ele só saiu porque nós usamos aquela informação para chegar a essa expressão aqui. Vai ser o primeiro termo, mas o segundo termo. Esse termo aqui, para a gente chegar nessa expressão da corrente, foi crucial usar isso. Tá? Porque sem isso aqui, esse termo aqui, não dá isso. Não, mas eu estava pensando que esse termo ali veio daquilo lá de cima. Não, aquele termo não veio lá de cima. Isso aqui, eu estou falando o tempo todo, isso aqui é da teoria livre. Da teoria livre. Então, na teoria livre... Então, agora que vai começar a entender que a teoria do outro também vai dar para isso, trocadilho. exatamente. E daí, vai se juntar. Aí pode ter ficado meio confuso, né? Para quem está assistindo de longe, tá só lembrar, tudo que nós fizemos aqui... Você sonhou com o Miaco, assim? Foi uma inspiração, né? Então, tudo que nós fizemos aqui, nós ignoramos essa equação, isso aqui. Nós trabalhamos com a teoria livre, quer dizer, que é essa equação para derivada usual, sem esse termo, e essa corrente aqui. Só isso que a gente fez. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. O que nós fizemos foi a decomposição de Gordon da corrente de spin 1, no caso livre. Agora, o que nós vamos fazer? A decomposição de Gordon para a corrente de spin 1, no caso em que já há o acoplamento eletromagnético. Vou apagar isso aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, basicamente, né, só o que nós fizemos foi isso. Então, só para lembrar, né? O que se fez, né? O que fizemos neste parêntese, vou colocar assim. Foi trabalhar, foi chegar à decomposição de Gordon no caso, decomposição de Gordon da corrente de spin 1, no caso livre. O caso livre, o que é o caso livre? O caso livre é isso aqui. É dLi mais N2 dLi igual a zero. O que nos dá a condição subsidiária. dLi igual a zero. Então aí a gente pegou essa corrente, pegamos Jmi, que é menos I aqui, mini obtivemos aqui, né, a expressão que temos aqui, o Jmi de Gordon. Então, tudo isso aqui, sem saber da interação eletromagnética, já me dá aqui dentro, está presente aqui dentro, quer dizer, essa corrente Jmi de Gordon é a corrente convectiva, vamos dizer assim, convecção, mais o Jmi do dipolo magnético. Então foi isso que nós fizemos. Teoria livre. E essa condição aqui se mostrou essencial. Agora, próxima aula. Vamos fazer esse quadro aqui. Então, partindo aqui,
Agora, só, claro, como você falou, a gente tem que repensar a condição subsidiária. Então, nós temos que tirar a nova condição subsidiária. Então, deixa eu apagar aqui, né? Agora, vamos dizer assim, a etapa posterior. Etapa sucessiva, vamos colocar assim. Até a próxima etapa. Reobter, vou colocar assim. Reobter. A etapa anterior foi o JB de Gordon livre. Isso, exatamente. Esse foi o JB de Gordon livre. JB Gordon livre. JB é livre. Agora, reobter a decomposição de Gordon. JI, agora, em presença do campo. Em presença do acoplamento, né? Eletromagnético, vou colocar assim. Então agora a gente vai fazer isso aqui, a partir realmente desse quadro aqui. E aí, claro, primeira coisa, primeira providência que nós temos que tomar é rederivar a condição subsidiária. Então, primeira providência JB é de Gordon. isso, o JB de Gordon. Então, vai ser a decomposição de Gordon do JB, agora, presença dele. Então, isso aqui vai nos dar o JB de Gordon com campo eletromagnético. Vai ser um análogo disso, só que não vai ser mais livre. Vai ser o Gordon com campo eletromagnético. Então, a primeira providência que a gente vai ter que tomar, a primeira coisa que a gente faz é rederivar a primeira providência. Rederivar a condição subsidiária. Então, é pegar essa equação aqui, fazer isso tudo aqui. Aqui a gente termina, só para derivar a condição subsidiária. A gente até derivou no final da aula passada, mas foi meio correndo e fora do contexto. A gente derivou e não fez nada hoje com ela. A gente, na verdade, voltou para a teoria livre. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui na condição subsidiária. Na próxima aula, a gente vai partir desse quadro que eu estou apagando. Então, equação subsidiária livre. O que a gente vai? Vai aplicar a derivada com variante a ambos os lados dessa equação. dI W mais M2 dI W menos I Q dI F mini W. Então isso aqui é igual a zero. Muito bem. Então, o que nós sabemos? Isso aqui é antissimétrico. Então eu vou ter que substituir aqui pela parte antissimétrica. A parte antissimétrica é o comutador. Então o meio DI menos DI. Então o meio de DI
WI. Devido à antissimetria, eu posso escrever esse termo aqui como DI menos DMI. Claro, o anticomutador é antissimétrico. Então, se eu quiser agora, depois que escrevi o comutador, trocar a ordem aqui, eu boto DMI, e boto esse menos aqui. Mais N2. Então, isso aqui é que é a minha condição subsidiária. Vou querer escrever isso aqui em função do que eu puder obter. Antes, isso aqui era zero, que eram as derivadas usuais. E não tinha aquele termo, então DI era igual a zero. Agora eu tenho esse termo. Lembrando que essa derivada é a derivada covariante. Ela satisfaz a regra de Leibniz. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do primeiro, a derivada covariante atuando no F' é a mesma coisa que a derivada usual. Por quê? F' é neutro, ele não tem carga. Então a derivada covariante não tem, em termos de interação não tem. Então a gente já mostrou isso um pouquinho já em outras aulas. Né? Então aqui o primeiro termo vai ficar DI F'I vezes WI. E o segundo termo, menos IEQ F'I. Aí agora a derivada covariante atuando no WI. Igual a zero. Muito bem. De novo, isso aqui é antissimétrico. Então eu posso antissimetrizar. Posso escrever DIWI menos DMIWI. Então vai botar um fator meio e vou fazer DIWI menos DMIWI. Só que DIWI menos DMIWI agora é o field strength covariante. É o WI. Então, perfeito. Bom, essa derivada aqui nós já tínhamos calculado. Quem é esse comutador? Isso aqui é DI mais I, Q, AMI, comutador DI mais I, Q, AMI. O comutador das duas derivadas. DMI com DI dá zero. Esse primeiro termo aqui vai ficar IEQ, DMI, menos IEQ, DMI. Então vai ficar IEQ, FMI. Então a gente já sabe que esse comutador aqui, ele dá IEQ, FMI. Então esse termo aqui, então no final de tudo, né? A gente ficou com a seguinte condição subsidiária. Deixa eu passar aqui, que ela você vai precisar dela na próxima aula. Então, o que a gente vai fazer é isso aqui igual a zero. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui igual a menos M2 DI W. Vou botar esse termo para lá. Então, deu menos M2. Então, vou botar aqui mais. Vou botar aqui mais. Vou botar aqui mais. A gente for para o seguinte. DI, W. Então, essa é a nova condição subsidiária agora para o campo em interação. Vai ficar, vamos pegar aquele primeiro termo, vai ficar IEQ sobre 2M2 e EQ sobre. Agora é importante, a gente começa a ver o papel da massa. A massa está aparecendo agora. IEQ sobre 2M2, FMI, WI. Depois, esse termo aqui, vou botar esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, mini, posso colocar aqui, vou botar mini e botar um menos aqui. Então vai ficar menos IEQ sobre 2M2. Ah, eu acho que cancelou, né? Isso, cancelou, não é isso? Esse termo aqui deu IEQ sobre 2F. Isso, esse termo aqui, exatamente. Cancela exatamente com esse termo aqui. Então, a condição subsidiária, ela fica simplesmente DMI, FMI, então 1 sobre IEQ sobre M2, IEQ sobre M2, DMI, FMI,
esse mi aqui. Mi pode ficar aqui longe. Então essa é a nova condição subsidiária. E vamos ter que interpretar um pouquinho, né? Que agora, dmi f mi é a própria equação de Maxwell. Então tem que interpretar isso aqui, que é a forma, né, da lei da equação de Gauss por variável. Então a gente pode parar por aqui, está no horário razoável, a gente fez 1h30 mais ou menos de aula, né? E na próxima aula 25 a gente continua a parte daí. Então vamos agora. Então o que é interessante aqui também observar é o seguinte, é que se nós não tivéssemos colocado esse termo de acoplamento no mínimo, esse termo aqui sobreviveria. É interessante ver que o acoplamento no mínimo, ele mata exatamente a contribuição desse termo. Esses dois termos aqui, ó, batem direitinho. Então, o que sobra para nós é isso, certo? Sobra essa condição subsidiária que nós vamos levar, então, para aquela equação de movimento. Então, está tudo copiado aí, a gente para por aqui. E aí a gente retorna. Estou pensando